Nós estamos aqui no seminário, né? Começando mais uma escola, mais uma aula, né? No seminário sabatino. Então aqui nós vamos aprender as éticas do nosso grupo e vamos compartilhar uns com os outros, aprender uns com os outros. Então nesse momento está aqui reunido na casa de oração, onde está sendo a sala de seminário, alguns missionários que estão disponíveis para fazer a obra de Deus. E nós estamos aqui agora em nome de Jesus, disponível a fazer essa grande obra de Deus através dessa escolinha. Então nós vamos começar agora a estudar, a ler, mas antes vamos fazer a oração. Fique de pé toda a igreja em nome de Jesus. Vamos colocar a mão para o céu e digam sim Senhor, sim Senhor. Todo mundo dizendo amém. Amém. Ô glória, o missionário hoje vai comer o feijão. Então vamos lá. Senhor dizendo sim Senhor, tá bom? Glorioso Deus e soberano Pai, Criador do céu e da terra e de todo o universo, de nós com a tua semelhança. Nesse momento, amado Deus, de humilde oração, nós entramos na tua santa e gloriosa presença, Senhor. Presença essa tão importante que sem ela não podemos subsistir. Senhor Deus, nós cremos no Deus real, no Deus que criaste o céu e a terra e todo o universo, e nós com a tua semelhança em ser dia o sétimo descansou, e por isso nós descansamos e santificamos, fazendo bem, aprendendo na tua palavra aqui na casa de oração, junto, meu Pai, com teus anjos que nos orientam, nos ensinam uns com os outros para nos aprender cada vez mais. Portanto, Deus, nós viemos te pedir perdão por todo o nosso pecado que nós tenhamos cometido, por falta de conhecimento, por fraqueza espiritual, pelo pensar, pelo olhar, pelo falar, pelo andar, pela arrogância e pela ignorância, para que o Senhor nos perdoe e o Teu Espírito Santo possa aproximar de nós, porque o Teu Espírito Santo é puro e possa aproximar dos nossos corações e encontrar lugar. Por isso nós te agradecemos por cada batida do nosso coração e te agradecemos de todas as coisas que o Senhor nos dá. E pedimos ao Senhor que fala conosco através da Tua palavra e que essa escola venha crescer, essa aula venha crescer, o número desse seminário de almas viventes para aprender, para fazer a Tua obra em nome de Jesus. Consagra agora mais uma vez esse seminário para que cresça como areia do mar, em nome de Jesus, os seus integrantes. Amém. Amém. Deus salva de palmas para Jesus. Agora vamos sentar, meus amados, e agora vamos começar aqui. Aqui, meus amados, para quem não conhece ainda o trabalho, aqui nós temos uma apostila, né, um data show, e essa apostila eles colocam aqui na passagem, porque quando nós estamos fazendo o culto, fica daquela direção ali, o altar. Aí aqui enche de gente, né, e nós fazemos o culto ali. Agora no seminário, a gente começa, nós estamos no capítulo 3, né? Aí então o que acontece? Essa tradução aqui é pessoal, não é uma tradução bíblica, porque a Bíblia ela não precisa de uma tradução dela para que a pessoa conheça a verdade, né? Porque a própria Bíblia já se traduz. Só que tem texto bíblico, né, que ele é escrito espiritualmente, chama-se simbólico, né? Não é lido literário, né? Então na escola seminária a gente aprende quais são esses textos que é simbólico, porque um dia Deus, quando estava escrevendo, o próprio Deus através do Espírito Santo estava usando o escritor para escrever a Bíblia. Então já sabia que um dia a Bíblia está presa pelo movimento muito grande aqui na Terra, e aí ia impedir eles de mudar a Bíblia. Então Deus fez isso em alguns textos traduzido simbolicamente. Por exemplo, nas cartas nós entendemos às vezes 92%, nos evangelhos 85%, né? E as outras partes simbólicas precisamos de alguém para nos orientar, como mostra em Atos capítulo 8, versículo 32, que Deus fala a história de Filipe, que Deus mandou para ir orientar um superintendente da Etiópia. Então a gente observa que na Bíblia ela mesmo se traduz. Agora precisamos aprender as éticas. O que é ética, né? A ética é aquilo que você planta e colhe. Então nós aprendemos aqui para que o Espírito Santo encontre espaço na nossa vida. Então hoje nessa tradução aqui pessoal, que os escritores, né, não da Bíblia, mas da apostila escreveram baseado na Bíblia, né, ele diz assim: sendo que uma introdução pessoal, que somos nós da união, ou seja, nós que estudamos da união, e que representamos a igreja, tem que estar sempre referenciando a gloriosa vinda do esposo, como já tivemos estudando no estudo passado, no outro episódio, né, a respeito de que Deus compara a igreja, né, Cristo, que é o esposo da igreja, e a igreja que somos nós, ele compara com uma vida daquela época, né, e de hoje também, para dar certo, né, que vive um casal, um homem e uma mulher. Então, como forma era que o povo entendia naquele tempo, e Deus abreviou. Embora o evangelho, né, que nós estamos lendo, aliás, essa carta que nós estamos lendo agora ultimamente, né, que é a carta de Efésios capítulo 5, não seja uma parábola, mas ela termina enquadrando como uma parábola, né? Então aqui o povo conhecia lá na época, né, como era a forma de viver um casal, e Deus comparou o próprio Deus como o esposo e todos nós, né, como esposa. Por exemplo, pode ser homem ou mulher. Deus tem alguma
espécie de sexo, não. Deus, para Deus, ele é onipotente, onipresente, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está em tudo, ele é tudo, mas ele não é pecador. Deus é Deus, ele é puro e é santo. Então, aqui ele já na introdução de nós, que escreve na nossa introdução, aí que representamos a igreja, tem que estar sempre referenciando a gloriosa vinda do Senhor, que é do esposo, né, da igreja, que é Jesus, adorando e exaltando até o dia grande da vinda do Senhor Jesus. Quer dizer, isso aqui são textos que nós estudamos e acolhemos da Bíblia e mostramos, é o dever de um cristão. Aqui é praticamente o dever de um cristão, certo? Então, o dever de um cristão, ele não é só dizer eu sou um crente, né? Ele tem que crer e obedecer, né? E obedecendo e fazendo isso aqui. Então, além da obediência, ele tem que adorar. É por isso que nós cristãos temos que vir na igreja, temos que bater palmas, temos que orar, temos que fazer qualquer tarefa na igreja para nós fazer parte do corpo de Cristo ativo. Porque tudo que nós fizer aqui dentro da igreja, na união, nós estamos construindo um tesouro no céu, aonde nem traça nem ferrugem pode devorar. Às vezes me perguntam assim, irmão, como é que a gente constrói um tesouro no céu, aonde traça e nem ferrugem pode devorar? É coisa incrível, irmão. Por exemplo, uma pessoa que nunca veio na igreja, que nunca deu ouvido à palavra de Deus, às vezes o Espírito Santo move no seu coração e faz ajudar na igreja, né? Por exemplo, fazendo doação, como tem muitas pessoas que ajudam. Tem pessoas que constroem escola para a igreja, constroem casa de oração para a igreja, né? E não é crente. Mas quando o Espírito Santo encontrou aquele espaço no coração daquela pessoa, é um sinal que aquela pessoa um dia pode realmente germinar o fruto do Espírito Santo dentro do seu coração e pela esperança, porque muitas vezes é o seguinte, o mundo se envolve a pessoa com as coisas do mundo, mas se a pessoa tem um pedacinho do seu templo do Espírito Santo que dá um espaço para Deus, às vezes ele ajuda na igreja. Então é uma forma de ajudar, construir um tesouro no céu, é ajudando a igreja financeiramente, pondo a sua mão na obra. Mas isso é para quem não conhece a Cristo. Aqui, esse povo que Deus está falando aqui através de referenciando e exaltando o nome de Jesus, não é o povo só o povo que dá dinheiro, porque tem crente também que dá dinheiro para a igreja. Tem cristão que faz propósito debaixo da mão de Deus e é abençoado, tão abençoado que fica ajudando na obra direta. Mas o crente, ele já representa, esse tipo de gente aqui que nós estamos falando aqui, ele já representa o povo que passaram pela lapidação ali de Efésios e outros livros de Efésios capítulo 5, né? Que conheceram a verdade e como diz em João 8:32 do Evangelho, conhecereis a verdade vos libertarás, né? Que aí aparecem 5 colunas na Bíblia, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra e o demandamento. Pessoas que passaram por essa lapidação, chegaram até aqui, né? E aí eles estão referenciando a gloriosa vinda de Jesus todo o tempo, né? Que é do esposo e a igreja, referenciando como? Nós temos que adorar, né? O próprio, nós chegamos na igreja, nós dobramos o joelho no chão, ora a Deus, né? E espera Jesus, se entrega ao Senhor, peço perdão para que o Senhor venha daqui a pouco, não me deixe. Conversar com Deus, tem que acreditar que Ele está vindo a qualquer momento. Então, nós temos que chegar na igreja e dizer, dobrar o joelho no chão, dizer, Deus, perdoa os meus pecados, eu peço que o Senhor me perdoe agora mesmo, porque se o Senhor vier daqui a pouquinho, eu não perca a minha salvação, porque a Tua palavra diz que no céu não entra pecado, eu sei que o Senhor é meu advogado, que o Senhor pode me perdoar, ó Jesus, eu peço que o Senhor me perdoe agora, para que o Senhor vier daqui a pouco, eu sei que o Senhor não sabe, quem sabe é Deus, né? Mas aí, por isso que eu estou pedindo ao Senhor, me perdoe pelo amor de Deus, me perdoe pelo amor do nosso Pai, me perdoe, Senhor Jesus Cristo, porque eu preciso do seu perdão para que eu esteja preparado para, se o Senhor vir daqui a pouco, eu possa subir para você e morar eternamente lá. Então essa é a conversa com Deus. Eu não estou ensinando os irmãos a orar, mas é o dever de cada uma pessoa que passa pela lapidação e vira um cristão. Amém? Ele tem que estar referenciando sempre a gloriosa vinda do esposo da igreja, né? Que é Jesus Cristo, adorando e exaltando, né? Quando nós fazemos uma oração dessa, nós estamos adorando e exaltando. Quando nós dizemos, Senhor Deus, eu sei que só torna possível o meu embarque, vamos falar assim mais claro, né? Eu me embarcar na salvação e morar eternamente ao teu lado, se o Senhor me perdoar agora, porque eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu pequei, não para a morte, que o pecado contra a morte é a rejeição do Espírito Santo. Então você que está buscando aqui, você já mostrou que busca o Senhor, que está em dias com Cristo, né? Então, referenciando a gloriosa vinda do esposo, referenciando Jesus, né? Da igreja, né? Esposo da igreja como nós aqui a Jesus adorando e exaltando, isso falando com ele. Então o Senhor é que é possível nos perdoar, então me perdoe pelo amor do seu Pai, me perdoe em nome de Jesus, me perdoe, aí o Senhor me perdoe para que eu possa alcançar essa vida no dia grande, né? Que pode vir em qualquer momento de Jesus. Então o dever de um cristão é esse, é que nós esteja sempre adorando, orando, né? Não pode ter um cristão ser abençoado se ele não orar.
né? E isso é visível em todas as nações. Se nós orar e falar com Deus, Deus resolve tudo que nós estiver precisando, tá bem? Vamos subir mais um pouquinho. Vamos subir mais um pouquinho agora para nós começar a ler aqui. Aí diz assim, ó. Daí a tradução pessoal aqui, ó. Vivendo e praticando. Vivendo e praticando a palavra de Deus. Porque o que é vivendo e praticando? Vivendo e praticando é a mesma palavra. Vivendo é obedecendo, né? Praticando, fazendo o que a Bíblia manda, o que a palavra de Deus manda. Assim entramos, né, na porta ministerial. Aí a porta ministerial, a porta das ovelhas. Quem entrar encontrará pastagem, que quer dizer alimento para as vossas almas. Para você ter uma ideia, nenhuma pessoa que escreveu a Bíblia Sagrada, ele poderia ter tanta sabedoria para escrever o que Deus sabe, considerava importante nós saber. Então o Espírito Santo comoveu, né, as pessoas para escrever a Bíblia, né, só que não permitiu mais que ninguém alterasse. Só que aí os estudantes da Bíblia, o Espírito Santo entra para dentro deles e aí começa a escrever texto bíblico, porque isso aqui está registrado em quê? Em João capítulo 10, versículo 9. Então é um texto bíblico que o Espírito Santo falou com a gente para escrever isso aqui. Então nós já sabemos, né, que nós sabemos que a porta das ovelhas é Jesus, que quer dizer alimento para nossas almas, né? O que acontece quando um cristão começa a desequilibrar o entendimento da palavra de Deus e não quer aprender? É porque é o seguinte, ele não está tendo uma visão espiritual para se alimentar espiritualmente pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela está mostrando para nós o que é certo e o que é errado. E quando nós ouvir uma coisa e perceber que nós não somos aquilo que a Bíblia está dizendo, nós temos que buscar conhecimento. Não é zangar com o pregador, zangar com a palavra, com o escritor, acusar alguém, porque esse trabalho aí já não é de Deus, é do acusador, né? O acusador das nossas almas é o Satanás. Ele apresenta dentro das igrejas, ele apresenta na sociedade, ele apresenta nos fatos, nas guerras dele, né? Então o Satanás ele tem sua obra devastadora. E hoje, ultimamente, ele vem usando as próprias igrejas para mudar a pregação. Por exemplo, o que está na Bíblia Sagrada, eles alteram, né, desviando, né, tirando os textos bíblicos e faz com que uma comunidade se forme e vem até discutir delas, acreditar que aquela comunidade, por ser um grande grupo, está certa. E na realidade não é. A Bíblia diz que o povo que vão estar perdido no dia da vinda de Jesus são milhares, é como a areia do mar. Vai ser um exército muito grande que caiu na estrada do Satanás, porque conheceram a verdade e não deixaram a palavra libertar. Mas nós temos, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor Deus, nós temos muitas pessoas que estão espalhadas por todos os grupos religiosos, que quando eles lerem a Bíblia, deles que até saem da igreja porque eles estão ensinando errado. Isso aconteceu comigo, por exemplo, eu tive num certo ministério muito conhecido, e quando eu estava lá lendo a Bíblia, eu percebi que estava lendo errado, porque eu cheguei a perguntar ao pastor lá: pastor, o senhor acha que é observar, não guardar? Porque guardar, Jesus já significa cumprir, né? Então, cumprir a morte de Jesus na cruz do Calvário, ele cumpriu, né? Quer dizer que ele fez com que os mandamentos se tornassem apenas um espelho para nós olhar e conhecer o que é pecado. Por exemplo, que não agrada, diz assim, ó, não furtarás, né? Ele está dizendo que não, Deus não agrada. Então Deus está dizendo para nós: não furtarás, não adulterarás, não matarás, né? Honrar teu pai e tua mãe, para que prolongue tua vida. Então o mandamento está dizendo isso. Você acha que é correto na Bíblia? Ele disse é. E eu falei 9 mandamentos e ele disse que era. De repente, no mesmo livro, junto, que é o 4º mandamento, eu perguntei ele assim: você acredita que do 1º ao 4º mandamento representa o amor a Deus? Ele disse: sim, com certeza. Você acredita que do 5º ao 10º mandamento é o amor ao próximo? Ele disse: sim, com certeza. Você acredita que o 5º mandamento, o 1º mandamento com promessa, que está no 1º mandamento do amor ao próximo, que diz: honrar teu pai e tua mãe, para que prolongue tua vida, está certo? Ele disse: Ave Maria. A pessoa que não honrar o pai e a mãe, ele está condenado nas profundezas do inferno, vai queimar até amargar e virar pó e cinza. Aí eu digo: tá. Eu digo: e o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você sabe que santificar é fazer o bem, trabalhar na obra de Deus. Você acha que ele disse: não, isso aí foi abolido no tempo da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, isso aí foi uma grande sociedade, né, que criou grandes grupos movidos pelo Satanás para fazer com que as pessoas obedecessem 10 mandamentos e ultrapassassem um só para ser culpado por todos, né? Então fizeram uma lavagem na cabeça das pessoas e muitas pessoas sérias aprenderam errado. Mas as pessoas sérias que lêem a Bíblia, que preferem acreditar não no movimento, mas sim na palavra, eles vão ver que eles estão errados, aí mudam de igreja como eu mudei, né? Então é uma prova que eu sou sério, que posso ser um representante de Deus aqui na terra, porque eu faço as coisas certas, né? Então há muitas pessoas que seguem esse caminho. Então, o que acontece? Aqui em João, capítulo 10, versículo 9, diz: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar encontrará a pastagem, né?
aí que quer dizer alimento para a nossa alma. Ou seja, quem entrar por a porta que é Jesus, ele tem que acreditar no que Jesus acreditou. E o que Jesus acreditou? Jesus acreditou que nosso Pai, que é Deus e que enviou Ele também aqui, para nos salvar, Ele é o nosso Criador e o nosso mantenedor. Então, se nós acreditar que a palavra de Deus, que enviou Jesus, para nos salvar, então nós vamos acreditar em Jesus, que Jesus acreditava no Pai. Amém? Por exemplo, são 5 colunas que representam o Deus verdadeiro aqui na terra, Então nós vamos acreditar que Jesus, ele obedeceu essas 5 colunas. Por quê? Porque Jesus, ele não vinha no mundo para desobedecer nada que seu Pai, que é Deus, mandasse ele fazer. Então, se nós acreditar que Jesus é obediente, aí sim nós vamos encontrar pastagem para nossas almas. Por quê? Porque toda pessoa que não acredita que o 4º mandamento, é verdadeiro, e acredita nos 9 mandamentos, o que acontece? Ele está desobedecendo, sendo culpado por todos os 10 mandamentos, porque um pecado ele pode contaminar todos os outros, Então o que acontece? Ele não vai encontrar pastagem, embora passe um tempo na igreja, está lá mais a fé dele, está no grupo religioso, nas pessoas que dão um testemunho, que foi curada, foi abençoada, e isso é perigoso para que as pessoas que se dedicam a acreditar em grupos religiosos. Nós temos que acreditar na palavra, Aí você me diz, mas na Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei, não precisa nós cumprir. Não, meus amados. Se nós temos um filho, nós obedecemos nossos pais, os nossos filhos têm que obedecer aos seus pais também. E aí os seus filhos não podem dizer, eu fui obediente ao meu pai, então não preciso ser obediente a meus filhos serem obedientes a mim. Já viu esse ensinamento torto, irmão? Por exemplo, nós fomos obedientes aos nossos pais, nossos filhos têm que ser obedientes aos nossos pais, nosso neto tem que ser obediente aos seus pais, nosso bisneto tem que ser obediente aos seus pais. Sabe por quê? Porque só funciona assim. Então, nós somos obedientes a Jesus, Jesus foi obediente ao Pai. Então, se Jesus foi obediente ao Pai, Deus ele escreveu 10 mandamentos, nas tábuas de Moisés para passar para o seu filho, o seu povo, Esse 10 mandamentos está incluindo o sábado, ele já chegou a alertar. Quem ultrapassar em um só será culpado por todos, Então, é lógico que aquele povo, eles têm por si, aquele povo, os desobedientes, de não acreditar no que Deus escreveu nas tábuas, Então, como não acreditar, eles não estão sendo filho, eles estão sendo criatura. Porque quem acredita é filho. Nós podemos até dizer o seguinte, irmão, nós conhecemos famílias, gente boa, que cria os filhos, pai de família, mãe de família. E tem uns que são sérios, pessoas certas, mas tem um dizer que o povo fala assim, os dedos da mão são tudo numa mão só, mas não são igual, tudo com diferença de tamanho. É a forma que a sociedade gosta de mostrar. Porque tem pessoas sérias e tem pessoas desobedientes, Tem pessoas do mesmo casal que obedece o pai e a mãe e tem pessoas que não obedecem. E geralmente quem não obedece o pai e a mãe, automaticamente ele se transforma numa pessoa obediente a Satanás. Por quê? As portas são largas, a porta do mundo aí. E o Satanás, o que é que ele oferece? Ele oferece vantagem do lado dele, vantagem presente no momento. Ele oferece a droga. Por exemplo, eu fui jovem, e é dificilmente ter um jovem que tenha boa comunicação que nem eu, para não ser atentado pelo Satanás. Quando eu era jovem, os caras aproximaram de mim e dizendo assim, rapaz, fuma esse cigarro aqui que é tão gostoso. E eles já tinham observado que eu gostava de fumar um cigarrinho chamado Calto, Um cigarrinho, não estou fazendo propaganda, mas era um cigarro da Hollywood que eu fumava naquela época, Eu estava começando a aprender a fumar, eu tinha 17 anos de idade. E aí o que acontece? O cara traficante aproximou de mim e disse, experimenta esse cigarrinho aqui. Eu digo, o que é que vai acontecer comigo? Ele disse assim, olha, se você fumar esse cigarrinho aqui, tudo que você quiser e pedir, desejar, vai acontecer com você. Olha, irmão, pensamento, querendo ser imitador de Deus, Porque muito tempo depois eu conhecendo a palavra de Deus, eu vi que Deus, ele busca o seu povo e promete que tudo que nós pedir como cristão, nós vamos receber de Deus. O Satanás chegou até mim com essa variedade no coração, ele chegou para mim e disse, olha, fuma esse cigarrinho. E aí eu acendi ali aquele cigarro, fumei a tragada, ele disse, não é assim não, tu tampa o nariz assim, e aí pode assoprar para ele ir para a cabeça. E eu fiz, ele ficou vermelhinho, aí ele riu, quando ele começou a rir eu fiquei tonto assim. Aí ele riu e disse, rapaz, e se eu gostar do cigarro? Ele disse, eu tenho para te vender os quilos aqui. Aí eu disse, mas aí como é que eu vou gostar? Ele disse, você vai fumar esse aqui hoje, e amanhã, no mesmo horário que eu venho para cá, que eu vou te dar outro, dadinho para tu fumar de novo. Vou te dar, desse que é com 3 dias, outra vez é só 1 ou 2. Aí eu disse, e quando eu gostar, o que é que eu faço? Aí ele disse, quando tu gostar, tu vai passar a estar viciado, E aí ele disse, e como viciado, o que é isso? Aí tu não consegue mais largar. E aí o Satanás botou a carta na minha mesa ali positiva. Aí eu perguntei ele, na mesma hora que eu sou comunicador, eu perguntei, rapaz, e se eu não quiser continuar? Ele disse, rapaz, tu vai ficar avisado. Ele riu, gozou da minha cara, e disse, não, aí é o vício que vai te dominar.
Aí eu disse, e se eu não tiver dinheiro para comprar, e se eu tiver no fiado? Aí eu disse, e se eu não tiver dinheiro para te pagar? Eu disse, eu ensino tu a assaltar. Ele disse, se eu não tiver arma? Eu disse, eu te empresto. Tudo era fácil para ir do lado do mal. Aí quando eu disse, não, mas e se eu não quiser assaltar? Ele disse, eu mando te matar. Aí eu subi um fogo dos pés para a cabeça já estava tonto, eu estava drogado já. E eu fiquei com medo tão grande desse rapaz, eu saí correndo de rumo dele, fui correndo até meu dormitório e dormi. No outro dia parece que tinha uma cabeça de pedra de jacaré, desse tamanho dentro da minha cabeça, doendo. E nunca mais eu saí para a rua durante, eu descobri que aquele cara estava caminhando 50 metros que eu via ele, a visão boa, eu distanciava, ele caminhava no meu rumo, eu caminhava mais ligeiro para ele, né? E aí eu até aproximei dele uma vez, perguntei, estou te devendo alguma coisa daquele? Ele disse, não, que era o que eu tinha fumado. Eu joguei fora um pedaço aqui do último. Ele disse, não, eu quero te vender, quero te dar um dado, pega outro dado. Ele disse, não, não quero não, e fui correndo, né? E aí ele pescou o Fernando aqui de mim. Ou seja, a maioria das pessoas são atentadas. Irmão, o que tem a ver essa história, esse testemunho seu do mal que acontece na Bíblia? Na palavra de Deus está claro, aqui, amém? Apenas para nós conhecer esse texto aqui, que nos revela em João do Evangelho, capítulo 10, versículo 9, ele disse, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar encontrará pastagem, em que quer dizer alimento para as vossas almas, né? Então o que acontece? Jesus, ele é a porta, né? E a porta que é Jesus, ela é apertada, porque lá não pode entrar o pecado. Para nós entrar na porta que é Jesus, nós temos que abandonar, né? Para começar logo, né? 10 itens que está registrado, mostrando para nós como, né? O que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, está registrado nas tábuas de Moisés, que Deus entregou 2 vezes para Moisés. A primeira vez, Moisés chegou ao seu povo todo feliz, quer trazer a voz de Deus para o povo. Chega lá, o povo estava com o bezerro, estava com todo mundo lá, pecando, né? Já no propósito de fazer o bezerro de ouro, já estavam até trabalhando nisso, né? Aí o que acontece? Moisés zangou, jogou as tábuas dele no chão e quebrou. Só que aí Deus já estava de cálculo, destruir aquela geração maldita, teimosa todinha. Moisés ficou com pena que lá tinha muitas pessoas dele, tinha pessoas sérias no meio, né? Mas ali os mais fortes, os mais lideradores tomaram aquela decisão de fazer o bezerro de ouro. Moisés ficou triste, porque ele sabia que Deus ia destruir, que Deus é o Pai, Deus ia castigar, e o castigo de Deus geralmente é o fim daquela geração. E aí Moisés já conhecia Deus, sabia que ele é uma pessoa séria, então sabia que Deus não gosta das pessoas desobedientes, né? Aí o que foi que aconteceu? Ele foi e clamou Deus, pedindo misericórdia por aquele povo. Esse é o trabalho do missionário. Nós temos que clamar a Deus pela misericórdia para não destruir as pessoas que ainda vivem no mundo errado, né? Porque Moisés clamou e aí Deus atendeu. Deus falou, vou escrever mais 2 tábuas para você, no mesmo assunto eu vou te entregar. E você vai lá e conserta esse erro do meio do povo. E aí mais uma vez Deus fez o seu trabalho. Aqui, a porta que é Jesus, ela é muito apertada porque ela não entra o pecado, ela não entra a droga, ela não entra o vício do álcool, ela não entra viciados, né, em jogo de azar, ela não entra pessoas, né, que estão na prostituição, não entra pessoas que estão adulterando, não entra pessoas que cobiçam as coisas alheias, não entra pessoas que desobedecem o sábado, né? A porta que é Jesus, não entra pessoa que não guarda o sábado, porque está bem escrito, bem decifrado mesmo. Jesus diz assim, ó, eu sou a porta. Qualquer pessoa que desobedece os 10 mandamentos da lei de Deus, porque Jesus, ele fez o que ele fez, ele obedeceu, né? E há uma diferença de cumprir e obedecer. Ele cumpriu porque ele obedeceu, né? Jesus cumpriu porque ele obedeceu, né? Então, se Jesus obedeceu o Pai dele, que é Deus, né? Nós, para ter Jesus como um Pai, né? Nós temos que obedecer Jesus, amém? E os nossos filhos, para ter Deus também, ele tem que obedecer nós. E o nosso neto tem que obedecer os nossos filhos como pai para poder ter Deus, né? É um exemplo que ele sempre fez, né? Juízo, né? As pessoas entenderem as parábolas. Então a porta que é Jesus, que está registrada em João do Evangelho, capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta, né? Eu sou a porta das ovelhas. Aqui ele já está falando com o povo convertido. Quem são as ovelhas? As ovelhas são as pessoas que acreditam no Pai. Agora, as portas largas, né? O Satanás está vindo por aí, né? Mostrando para o povo que pode obedecer 9 mandamentos, né? Mas, como apenas desobedecendo um será culpado por todos, é o suficiente para não entrar na porta que é Jesus. Então o que é que vai acontecer? Ele junto com um movimento de pessoas famosas, grupos religiosos formados há mais de 100 anos, para vocês terem uma ideia, aí você, mas irmão, uma igreja que tem bilhões de pessoas seguindo, formada há mais de 500 anos, você acha que ela é a porta de Satanás? É, irmão, você sabe por que eu digo para vocês que é? Olha, para vocês terem uma ideia, às vezes você não conhece as histórias. Olha, eu pesquiso livro de arqueologia,
pesquisa as histórias, né? E vocês sabiam que o Satanás entrou numa das igrejas primitivas maiores da nossa sociedade? Ela entrou no ano de 1300, no ano 364 desse calendário após Cristo. Ele entrou e se perverteu, porque naquele tempo não existia essa quantidade de igreja, era só uma igreja primitiva e ela obedecia os 10 mandamentos. E ele entrou, sabe como? Foi um senhor, um imperador chamado Constantino, que fez tudo de errado. Você sabe que imperador, ele consegue as riquezas matando os outros que tem e tomando as riquezas, né? Então é um bando de ladrão. E o imperador, ele chamado Constantino, ele veio, né, para o mundo, né, religioso, depois que ele se apaixonou por um escravo, né, de norte-americano, e ele foi nadar com ele numa canoa no meio de um lago que ele tinha feito artificialmente. E lá o namorado dele, que era um escravo de origem americana, né? Aí ele foi egípcio, o escravo era egípcio, não era americano, era egípcio. E aí o que acontece? Ele se apaixonou por ele e ele foi e morreu, o escravo morreu afogado naquele lago. Virou a canoa, ele namorando lá, naquele lago, virou a canoa, no ano 364 desse agora depois de Cristo. Aí o que foi que aconteceu, né? Ele, quando tirou, ficou apaixonado, aí tirou o escravo morto, aí mandou fazer estátua de ouro dele e fez várias igrejas e botou. Aí botava o pessoal com maldade ainda, para ir adorar aquela estátua de ouro do namorado dele. Aqueles que não iam, ele mandava enforcar. Nesse tempo ele matou muito cristão enforcado, porque não aceitava isso aí, né? Adorar aquela imagem de escultura, e principalmente do rei do Coelho. Aí morreu muita gente, outros fugiam, mas o que aconteceu? Quando ele abusou de fazer tudo isso, ele foi ao chefe da igreja mais primitiva da época, né? Foi o chefão lá, um dos líderes, né? E propôs para ele a conversão do cristianismo. Só que ele só convertia se dando tudo que as igrejas tinham feito, cheio de ouro, com muito membro ali, obrigado, sendo humilhado para converter naquelas igrejas. Ele passava tudo por nome da igreja primitiva e todo o patrimônio dele, se ele aceitasse ele adorar o Deus dele, que o Deus dele era o Deus do sol, que esse Deus, o dia do Deus do sol, é o dia do domingo. Aí o que aconteceu? A igreja se perverteu, aceitou botar o dia santo como o dia do domingo, mas antes do dia santo era o sábado mesmo, porque as igrejas primitivas não foi feita errada, ela foi feita correta. Aí depois disso aí, teve muitas pessoas que lendo a Bíblia, pesquisando, começou a surgir igreja, né, e perceber que eu também posso dizer para você, né, que eu estava nesses grupos religiosos, não naquela época de 64, mas agora já tem esses grupos que cresceram muito, que tiraram um mandamento para ser culpado por todos, né, para poder não passar pela porta. Aí eu percebi que eu estava sendo crente, né, mas eu não passava pela porta que era Jesus, porque lá não passa desobediência, porque os 10 mandamentos mostram o que é desobediência. Os 10 mandamentos, ele não mostra para nós, né, que salva, mas ele mostra, né, que é o que Jesus fala aqui, por exemplo, João capítulo 10, versículo 8, ele diz: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar encontrará pastagem, e quem quer dizer alimento para nossas almas. Por isso que eu estou alimentado hoje. Você pode perceber que eu conheço a palavra de Deus profundamente, e estou alimentado na certeza que eu tenho a minha vida eterna e que estou batalhando como embaixador de Deus aqui na terra para levar o mais profundo reconhecimento do coração das pessoas da palavra de Deus, não importando qual seja o credo religioso da pessoa, mas mostrando, esclarecer pelo Espírito Santo que a porta das ovelhas, que é Jesus, não pode entrar pecado nem desobediência do mandamento. Se você vê uma pessoa dizendo que a porta, que é Jesus, cumpriu todos os nossos pecados, então nós não precisamos mais pagar nada, é claro, na Bíblia está dizendo que nós não vamos pagar nada. No 10 mandamentos dizem, olha, é como um espelho, para nós olhar o que é certo e o que é errado, né? Então, lá ele está dizendo assim, no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas por que Deus falou isso? Não existe só um Deus? Não. Quando o Constantino entrou na igreja primitiva, que perverteu, que tirou o dia de santo e botou o dia de domingo, o Constantino levou para lá a adoração ao Deus do sol, né? E então na Bíblia fala que existe, né, o Deus do sol, e aí que são os deuses lá do Egito. E a igreja aceitou, né? E aí o que foi que aconteceu? Todos ficaram condenados, a igreja se perverteu, e daí para cá saiu, depois, muito tempo depois, 500 e poucos anos, saiu mais outros líderes da igreja, né? Dizendo que eles tinham que aceitar Jesus. Outra vez ele se perverteu, porque aceitar Jesus não é desobedecer a palavra. Se ele tivesse saído da igreja primitiva, né, dizendo que tinham que aceitar Jesus, mas tinham que obedecer o seu Pai Jesus, né, como Salvador, porque ele veio para nos salvar, eles iam dizer que eles tinham que obedecer também da forma que Jesus obedeceu o Pai. Porque só numa cabeça de gente ingênua que vai achar que Jesus
obedeceu 9 mandamentos e ultrapassou em um só, para ser culpado em todo, né? Que é o sábado. Então, o sábado é o dia santo do Senhor. E nós estamos certos disso porque a palavra é verdade. Não é o movimento religioso que está falando isso aí, é a palavra de Deus que está falando isso aí. Portanto, para nós entrar na porta que é Jesus, como diz em João 8, capítulo 10, versículo 9, é necessário que nós obedeça, nós observe, né, os 10 mandamentos. Não é você obedecer, é observar o que tem para fazer, o que tem que fazer. Por exemplo, ele diz assim, não adulterar. Então o que é que nós temos que fazer? Não adulterar. Ele diz, não furtarás, não furtarás, né? O que é que ele diz? Não cobiçar as coisas ali. Então, irmão, e perdão para vocês, eu quero dizer para vocês o seguinte, que cobiçar as coisas ali não é você desejar. Há uma diferença de você desejar e cobiçar. Muito grande, né? Que aparentemente, se você for pensar, eu desejo ter um carro, ou uma moto, ou uma fazenda, ou uma família abençoada, né? Isso aí é uma coisa. Cobiçar é você querer tirar a coisa do outro. A cobiça maior é você querer tirar a coisa do outro. Amém? Mas, irmão, se você não tem, como é que você vai ter se você não tirar da mão de outro? Amém? É claro que a gente adquire trabalhando, esforçando e sendo um cristão. Porque a Bíblia diz que quando nós somos cristãos, nós vamos encontrar alimento para nossas almas. O que é que quer dizer alimento para nossas almas, né? A pastagem no coisa. É a palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus diz para nós, irmão? Ele diz que tudo que nós pedimos a Ele dá. Não é verdade? Então não é cobiçar. É desejar. Né? Então tudo que nós precisarmos, nós vamos pedir a Ele. Mas o texto diz, inclusive do Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 12 ao 15, eu gosto de citar esse propósito de Deus. Ele diz assim, ó, na verdade, vos digo, aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e as fará maior do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo enquanto perdides em meu nome eu farei. Isso é Jesus falando com nós. Amém? Aí ele diz em seguida no versículo 15, se me amais e guardais os meus mandamentos. Amém? Então, irmãos, dessa forma, Jesus está confirmando que nós só podíamos pedir a Deus, né, e ser atendido por Ele se nós amar Ele e guardar os seus mandamentos. Eu costumo explicar para os irmãos que o amor foi como Jesus fez, né, e mostra para nós o amor, a palavra amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E como é que Deus apresenta a nossa vida? Deus, Ele entende cada um de nós, Ele respeita e protege, né? Mas como que Deus respeita e protege? Irmão, a Bíblia diz que não cai uma folha seca se não tiver uma permissão por Deus. E Ele sabe cada um de nós, que Ele foi quem nos criou, cada peça de nós, Ele sabe qual é de nós que vai ter futuro. Então, é por isso que eu digo que até a pessoa que não é crente, ele quer ajudar na igreja e ajuda a parte financeira, é porque Deus encontrou no coração dele um lugar que ele pode ser trabalhado e um dia ser membro do corpo de Cristo, embora ele não tenha crédito religioso. Então, é uma das formas que as pessoas estão lá fora da igreja colocar a mão na obra de Deus e fazer a obra de Deus ajudando. Como aqui nós temos muitas pessoas que quando a gente começa a fazer uma construção, quando a gente começa a fazer uma reforma, começa a chegar a ajuda de várias pessoas, né? Por quê? Porque é um local que o Espírito Santo encontrou no seu coração. Ele não encontrou para converter aquela obra verdadeiramente, mas encontrou um lugar daquela pessoa construir um tesouro no céu, onde nem traça e nem ferrugem pode devorar, aonde há esperança. Que Deus, ele não é covarde para chegar e deixar com que permitir que nós façamos um tesouro lá no céu, construir uma obra e não desfrute daquela obra. É lógico que ele tem um lugar para trabalhar na nossa vida, é um lugar que Deus pode aproximar de nós. Então aqui, meditando hoje em João capítulo 9, capítulo 8, versículo 9, nós entendemos o quê? Que um filho, né, para ele ser obediente ao pai, né, ele tem que ser justamente uma pessoa que passe pela porta que é Jesus. Amém? Como cita o texto bíblico em João capítulo 10, versículo 9. Então, a pessoa que segue o movimento religioso, que diz que Jesus ele cumpriu na cruz do Calvário 9 mandamentos, e um só, a Bíblia diz, é bem claro no que você está lendo lá, né? Que se ultrapassar em um só dos mandamentos, será culpado por todos. Então, quando tem movimento religioso que ensina, né, que a Bíblia é correta, os 10 mandamentos que Deus escreveu nas tábuas de Moisés, entregou a Moisés, 9 mandamentos, ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. E a pessoa diz, é certo, né? Não pode adorar outro Deus, né? E ao mesmo tempo ele adora o dia do Senhor e ensina, como eu tenho visto na sociedade, pessoas sérias, pessoas humildes, que não, desde a pessoa da formação de criancinhas, eles aprenderam pelo Satanás, que usou o nome de Jesus, dizendo que o dia santo do Senhor é o dia de domingo. Eu conheço muita gente. Para ter uma ideia, eu mexo com negócio, eu trabalho do domingo até a sexta-feira, né, às 6 horas da tarde. Aí o que acontece? Eu tenho pessoas que no domingo eles não pegam no dinheiro e nem recebem mercadoria na casa dele, porque eles são fiéis. Então uma pessoa dessa, eles foram envolvidas pelo movimento religioso, né? São pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque se ela lê a Bíblia, se ela ouvir a verdadeira palavra de Deus, ele não fica dessa forma. E aí lá eles dizem que passaram pela porta que é Jesus.
E eles não esperam nada da porta, que talvez o milagre. Você sabia que o Satanás até faz um milagre? Porque o milagre é aquilo que a pessoa faz pela fé. Você vai fazer uma coisa pela fé, ela pode acontecer pela fé. Amém? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não vê, como resiste em Hebreus capítulo 11. Né? Então o que é que acontece? A fé, ela tem no salão de macumba, ela tem a fé no Satanás, tem a fé no Espírito. Você sabia que tem gente que acredita que não acenda uma vela para a alma? Tem uma pessoa que já morreu há tantos anos atrás, pode se alimentar com aquela vela, com aquele fogo ali, e é mentira, que foi ensinamento de Satanás, né? Então a fé é usada na macumba, a fé é usada em todas as magias, em todas as religiões do mundo, né? Queira ser certa ou errada. Então o que acontece? Pessoas que seguem o movimento religioso não seguem a Bíblia, porque para seguir a Bíblia, a palavra de Deus, e passar pela porta que é Jesus, é necessário que obedeça o 10 mandamentos. Porque em primeiro lugar é o seguinte, nós temos que crer dessa forma: Deus enviou o seu Filho amado, o Filho do homem que é Deus, amém? Jesus Cristo, não para desobedecer a palavra, para deixar como testemunho nosso de desobediência, mas ele chegou e obedeceu todos os 10 mandamentos, que o mandamento, o que é que ele fez? Jesus não adulterou, Jesus não furtou, Jesus ele honrou pai e mãe, Jesus ele não cobiçou as coisas alheias, Jesus ele não tomou o nome de Deus em vão, Jesus não adorou Deus, não adorou imagem de escultura, Jesus não desobedeceu o sábado, até porque quem estuda a história sabe que Jesus era judeu, e judeus sempre guardavam o sábado, né? Porque Jesus ele nasceu da descendência de um povo judaico, né? E o povo judaico foi o primeiro que guardaram o mandamento, porque naquela época não tinha o Novo Testamento, só tinha o Velho. Aí quando chegou o Novo Testamento do cristianismo, uns preferiram acreditar que Jesus, né, era o Salvador, e outros preferiram acreditar que o nosso Salvador era quem era o próprio Deus, né? Então ele teve essa versão, né? Mas os primeiros judaicos, né, os primeiros que obedeceram o mandamento de Deus eram os judaicos. Então dá pra gente saber disso aí, logo isso aí. Então estudar a Bíblia, né? Precisamos de uma orientação, porque eu creio que vocês já estudaram já a Bíblia, muitas pessoas que nos assistem já estudaram e já viram, né, que muitas pessoas estudaram a Bíblia também, mas seguem de forma errada. Porque dizer, eu passei pela porta que é Jesus porque eu aceitei Ele como único e legítimo Salvador, isso é fácil a pessoa falar, né? É que nem um filho dizer assim na porta, na frente do pai, o pai bota ele para ir para a escola, e ele é malado, né, desde pequenininho, porque ele foi formado numa sociedade que tem muita gente, eu costumo dizer que tem muitas pessoas que pensam nas coisas sérias. Por exemplo, na Bíblia tem uma passagem que diz assim, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Você sabia que você, isso é velho, né? Uma comparação, se você tiver um filho aqui cercado pela sociedade de ensinos errados, a pessoa termina se poluindo, né? Por quê, meus amados? Porque a sociedade em si que forma as criancinhas, após os 3 anos começa a pegar os entendimentos. Então, se um filho chegar para o pai, lá no pai, ele tem uma tendênciazinha de estar numa sociedade aqui que só fala besteira, vem aí na casa de um amigo, aquele amigo só fala heresia, e ele começa a achar que o pai dele é tolo, né? Porque o pai dele ensinou a ser obediente. E aí, como eu falei para vocês, que todo mundo da juventude é atacado, né? É difícil ter um jovem para não ser oprimido pelo Satanás através de vício, né? Por exemplo, eu aprendi a beber cachaça com 16 anos, o senhor meu me chamava para beber e dizia assim, ó, Manuel, tu vai beber essa Coca-Cola e botar um pouquinho de cachaça dentro, porque as meninas elas vêm dançar contigo se tu botar um pouquinho de cachaça dentro da Coca-Cola para beber, ficar tontinha para poder pular. Então, desde 16 anos eu fui atentado, aí eu aprendi, virei um alcoólico, de rolar na calçada do mercado durante o dia, depois dos 30 e poucos anos de idade. Então, a conclusão da história, um pai disse para o filho assim, meu filho, você vai obedecer a mim aqui, eu vou dizer você para ser um menino educado no colégio, cumprimentar os coleguinhas, e nunca seguir os desobedientes, mas sempre cumprir, obedecer o que eu estou lhe falando, respeite os professores, se alguém te ofender você não responda nada, porque a gente educado faz assim, se alguém te ofender você não fala nada, se alguém falar uma palavra que você não gosta, fica calado e pode deixar que aquela pessoa vai desistir de fazer isso aí, porque o poder do bem é maior do que o mal. Então o pai ensina bem a criancinha, quando sai de lá, aí ele vê na porta do colégio, estão ali na fila, e aí ele vê o colega dele assim, isso acontece na sala de aula, sabe, eu já foi ver. Aí chega o pai do colega dele e diz, ó menino, tu é muito traquinho lá em casa. E eu vou te falar, se tu apanhar dos teus colegas de aula, menino, tu chegar em casa vai pegar outra pisa. Porque na minha vida, o menino não pode apanhar de outro menino não, tem que ser macho, viu? Aí o teu filho tá bem ali, ele remetido a mala, ele viu aquilo ali, né? Aí ele está numa balança. Eu costumo falar que existe uma balança quando a pessoa vai se formando na vida. Essa balança, ela é igual, eu olho para um símbolo que tem na linha de direito, que chama de advocacia, ela é uma balança assim, né?
Se o advogado começar a ganhar, ela vai assim, vai assim, ó, ganhando a esquerda, vai vencendo assim aquela causa, né? Aí quando botar assim, o lado certo para cima, ele está vencedor. Se cair para o lado negativo, a pessoa vai sendo condenada até perder, quer dizer, caiu, é uma balança, ele bota dinheiro de um lado e do outro, né, para fazer aquele peso, né? E aí o que é que acontece? No ensinamento também da formação da criança é do mesmo jeito. E assim também acontece na vida espiritual, porque quando Jesus cita aqui em João 9, né, isso representa a vida espiritual, que prepara nós para os cristãos. Então, quando a pessoa pega, por exemplo, você vai pegar uma pessoa que dá um estudo, né, um conhecimento na Bíblia, de alguém que ensina para você a verdade, que é a obediência, que Jesus veio para obedecer a Deus, e nós temos que obedecer a Jesus, porque Jesus não veio desobedecer o mandamento, que é o sábado, para poder ser culpado por todos, como a Bíblia fala. Lá é bem claro na Bíblia, em todas as passagens, né? Quem ultrapassar um só mandamento será culpado por todos. Então, se Jesus é a porta das ovelhas, nós temos que obedecer os 10 mandamentos como Jesus obedeceu. Amém? Aí ele disse, mas eu vou morrer na cruz. Não, Jesus, com aquela morte na cruz do Calvário, ele cumpriu ali as leis de forma de ordenança na Bíblia, né? Para que as pessoas não precisassem mais acender essência para chegar às orações do céu, para que as pessoas não precisassem mais fazer sacrifício, né? Por que Jesus fez isso aí? Jesus fez, meus amados, porque na palavra de Deus, né? Deus mostra, né, para nós, né, que Jesus, ele veio aqui como Filho de Deus, como homem carnal que nem nós, para viver uma vida, para deixar de experiência para nós, e ele jamais ia desobedecer um mandamento da lei de Deus, né, para poder deixar um testemunho de erro na sociedade. Ele obedeceu todos os 10 mandamentos, e você concorda com 9 às vezes, mas não discorda com o sábado. E isso é um ensinamento errado, né? De você obedecer 9 mandamentos e ultrapassar no sábado, trocar o sábado pelo domingo. É errado, porque na Bíblia diz que o dia santo é o dia de sábado. Então o dia de domingo é o dia que você trabalha normalmente, é o primeiro dia da semana. E sábado, que é o dia de descanso, que é o 7º dia, é um dia do Senhor. Então o que acontece? Nessa passagem aqui, Deus está falando mais uma vez, né, para nós, né, que Jesus, como nosso Salvador, como Filho do Homem, exemplo, o maior testemunho de todos que me apresentam na Bíblia, ele não iria obedecer somente 9 mandamentos, deixar de obedecer um dos 10 mandamentos, que é a lei do amor. Amém? Para poder servir de testemunho errado. Porque o maior testemunho de todos é a morte de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar, certo? Então Jesus, ele tem esse propósito, né? E Deus mandou ele com uma porta. Quem seguir Jesus, né, vai ter a vida abençoada. Lá no colégio, o filho que seguiu o pai e não seguir, está aqui, a criança chegou aqui neutro, essa posição da mão aqui é uma teologia, né? Ela chega neutra, né? É que nem quem chega no seminário para começar a estudar com a gente. Quem assiste o primeiro vídeo no YouTube, né? Ele chega neutro, sem conhecimento. Quando ele começar a estudar aí, né? Se ele seguir esse estudo aqui, mesmo que seja de outra denominação, mas que tenha o mesmo princípio, ele vai baixar aqui, ó, tirando as coisas erradas, que o lado esquerdo significa as coisas erradas. E vai puxando, até chegar nesse ponto aqui, a ganhar a salvação, a vida eterna, e morar eternamente com Deus. Mas se ele pegar o ensinamento falso de grupos que são de uma areia do mar, grupos religiosos que ensinam a falsidade da própria palavra, mentindo, dizendo que Jesus cumpriu a lei, e quando eles falam em lei, eles falam na lei dos 10 mandamentos da tábua de Moisés, a lei é eterna. A Bíblia diz em Salmo 19 que a lei é eterna, amém? Os mandamentos de Deus são eternos. Então ele chega dizendo que Jesus cumpriu, não precisa mais nós cumprir. É um ensinamento falso, né? Porque a palavra cumprir, né, é a pessoa obedecer. Então Jesus obedeceu a Deus. Amém, irmãos? Porque há essa diferença, né? Por exemplo, Jesus, com a morte da cruz do Calvário, né, ele veio, né, abolir, consumir as leis de forma de ordenança. Mas a lei eterna, Jesus não veio abolir. Então tá fácil você entender isso aí nos 10 mandamentos. Você entende lá, você lendo ele no livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada, capítulo 20, versículo do 3 ao 17, ela explica direitinho, né, o fundamento de como você encontrar a porta que é Jesus e seguir. É seguir ele obedecendo Deus como Pai. Seguindo Jesus, você seguir Jesus como Pai. Jesus seguiu Deus como Pai. Jesus tem Deus como Pai e obedeceu seu Pai. Mas irmão, e Jesus já cumpriu, não precisa cumprir? Não, irmão, não existe isso. Você pensar desse jeito de ensinamento errado, é a mesma coisa de você pensar que eu fui obediente ao meu pai, então não precisa meus filhos serem obedientes. Para que um filho aprenda os teus ensinamentos, ele tem que ser obediente a você também, né? E aí o que acontece? Lá na sala de aula, a porta do mundo começa a abrir bem larga. O filho está aqui na frente do pai,
O pai disse para ele ser todo certinho, né? Mas ele foi com a sua memória assim. Aí de repente, se o filho tem uma tendência para o lado do mal, o que acontece? Isso chama maldição, né? Por que maldição? Porque maldição é a destruição. A palavra maldição significa destruído, né? Então, se a pessoa, naquele momento, não foi escolhida por Deus, no ventre da sua mãe, ainda no ventre da sua avó, existe uma tendência da criança estar bem assim do lado, né? Aí chega lá e fica observando aquele que o pai do outro coleguinha dele ensinou para ele diferente. Ele disse: meu filho, se tu apanhar na sala de aula, tu é muito valente lá em casa, mas tu apanhar na sala de aula, tu vai pegar outra coisa quando chegar lá. Aí, ó, o ensinamento daquele outro pai na sociedade já ensinou para aquele filho, para quando um caçar conversa, ele meter o tapa. Aí a contenda começa, a desgraça começa a acontecer na vida dele desde pequenininho. Ele cresce daquele jeito, a tendência daquele jeito ali, quando ele tiver novinho, perder sua própria vida na briga, querendo ser valentão. Mas aquele filho obediente, ele vai assim, né? Porque a criancinha lá também, ele ia assim também, sem entender nada. Mas o pai fez com que está na esquerda, ele fez com que caísse logo para o lado errado, né? Ele começou a tirar logo as coisas certas, para o lado direito, né? Aí começou já a deixar o menino crescer no fundamento errado. Mas o pai que ensinou o filho a ser obediente, né, a ele, e ficar calado na hora do ataque e obedecer os professores, aí o pai tirou daquele filho já o princípio das coisas erradas assim, e já começou a botar ele para acertar na vida, né? E aí o que acontece? Aquela criança vai se formando, porque é como eu digo para os irmãos, e todo mundo sabe dessa ética, que a educação se aprende na sala de aula, né? Mas se põe em prática nas nossas casas. Então, aquela criança que aprendeu o ensinamento errado, ele está pondo em prática na casa dele, sendo valentão, sendo brigador, e o pai colocou lá para a sala de aula, né? Onde ele não vai querer obedecer o professor, vai querer obedecer o pai, porque é errado. Mas o que ensinou certo, ele aprendeu em casa, né? A educação, aquele filho meu foi conversar com ele: ó, meu filho, vou botar você na sala de aula, você agora vai ter muitos coleguinhas ao seu redor, uns vai querer caçar conversa com você, outros vão querer amizade, aí eu vou ensinar que você faz tudinho, quando te ofender você fica calado, quando o professor procurar você conversar com você, você atende, você obedece aos professores, e aí o filho vai começando a construir aquela criatura divina no meio da sociedade. O que seguir por um caminho correto vai ser abençoado na adolescência, vai ser abençoado na juventude, vai ser abençoado na velhice. E a sua geração, a tendência é a mão de Deus, as bênçãos do Senhor visitar aquela geração até a 1000ª geração. É assim que as promessas da Bíblia, né? Diz que quando, inclusive na consagração dos 10 mandamentos, ele diz: olha, a mão de Deus, né? Ou seja, as bênçãos do Senhor, ela visita até a 1000ª geração. É através do ensinamento correto, né? Através das bênçãos que vem, através da obediência, através da porta que é Jesus, né? Quando você se converte, você está abençoando uma geração. Quando você resolve obedecer os 10 mandamentos, e não só sábado, quando você resolve, que nem nós começamos a trabalhar nossas atividades no domingo, né? Pessoal, claro, né? No domingo de manhã, e aí nós vamos até a sexta-feira, 6 horas da tarde, né? Aí o que acontece com nós? Nós temos ali a observância dos 10 mandamentos, que não salva, mas mostra o que é pecado. Nós desviamos do pecado, então nós temos a apresentação da mão de Deus visitando até a 1000ª geração através desse propósito que nós ensinamos as crianças desde criança. Nós pegamos uma criancinha, vai botar na sala de aula, nós vamos ensinando a educação para aquelas crianças, né? E ali aquelas crianças vão crescendo na educação, e quando elas crescerem, que elas vão ter família também, elas vão ensinar na educação. É justamente o que diz aqui em João capítulo 10, versículo 9, né? Aí você me pergunta assim: irmão, mas só o capítulo 10, versículo 9 tem a ver com isso? Sim, mas ela viaja em toda a Bíblia, porque é assim, essa é a verdade. E o alimento para nossas almas, porque quem estuda a Bíblia e tem a concepção de crer e obedecer, que Jesus obedeceu os 10 mandamentos, porque ele é filho de Deus e Deus é o Pai dele, ele não veio para desobedecer um só mandamento, que era o sábado, para ser testemunho de erro para nós, né? Então ele obedeceu os 10 mandamentos para ser testemunho, o maior testemunho de todos, de obediência, para que nós siga ele como homem, para fazer a sua obra aqui na terra. Então é claro, meus amados e queridos irmãos, que nós vamos encontrar alimento para vossas almas, né? E esse alimento nós vamos encontrar felicidade na prática da palavra de Deus. Nós vamos encontrar felicidade de pregar o evangelho, de convidar uma pessoa para vir para a igreja. Nós vamos encontrar Jesus, né? Nessa porta que alimenta toda hora. O que acontece? Eu não sei qual de vocês já perceberam na natureza divina, quando a pessoa bota uma ceva assim para sem maldade, que eu levar matar, eu fico com tristeza, né? Porque tem gente que bota a ceva para matar as caças, mas eu já vi gente que, inclusive no YouTube agora, está tendo muitas plataformas mostrando que a veracidade de animaizinhos que comem na ceva, né? E aí o que acontece? Eu tenho visto, graças a Deus, né, muito testemunho, por exemplo, nas filmagens, aquele monte de pássaro e animaizinho comendo alegre, porque eu achei aquela comida fácil ali, aquela aguinha para banhar.
Então, partagem, como Deus disse, é porque quando você tem Jesus e guarda todos os mandamentos, você vai ser feliz em participar da igreja, feliz de dar um copo para o bebedor da igreja, feliz de dar um líder que voa, feliz de dar um desinfetante para a igreja, feliz de arrumar cadeira na igreja, feliz de participar de um culto, feliz de poder cantar, feliz de bater palma, feliz de dar glória, feliz de fazer tudo com que seja um culto racional que agrada a Deus, segundo a palavra de Deus na carta aos Romanos que Deus escreveu, através do capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, que Deus diz assim, ele mostrando para nós ali o que agrada a Deus. Isso é interessante, né? Na parte dos cristãos, né? O cristão faz ele, rogo-vos, irmãos. Esse era o apóstolo para escrever para o povo, né, de Romanos, né? A carta, né? Ele dizia outra carta também. Rogo-vos, irmãos, que pela bondade de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Por que ele disse isso lá? Ele disse o que agrada a Deus. Amém, irmão? Então, quando você passa pela porta, você vai agradar a Deus pesquisando na Bíblia, encontrando o que agrada a Deus, porque Jesus é a porta das ovelhas, e quem entrará nessa partagem encontrará partagem para vossos almas. Então, quando você entra na porta que Jesus obedecendo o mandamento, o que é que você vai acontecer? Você vai se alimentar. Você lê um texto como esse de Romanos, capítulo 12, 1, 2, 3, você vai ficar tão feliz, porque você veio para o culto aqui, aí a partir do momento que você chega no culto, você chega na igreja, você droga o joelho, ali quando você drogar o joelho, você droga o joelho feliz, né? Você não está sentindo vergonha de ninguém, porque você está exaltando a Jesus. Então naquele momento que você chegou na igreja, você ficou feliz porque você leu a Bíblia na tua casa, tu leu um texto lá de Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, e você viu ali que agradava a Deus, e Deus deu bem claro, né? Rogo-vos, irmãos, que a palavra rogo na Bíblia, ela não significa rogo, ela significa peço. Então Deus disse, peço-vos, irmãos, que pela bondade de Deus, qual bondade de Deus? Quando Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, fez constituído ali de abrir mão das cortes celestiais, porque nós vemos que Deus é o próprio Jesus, que Jesus é o próprio Deus, que o Espírito Santo é o próprio Deus, a unidade dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, a palavra e o mandamento se constitui em 5 colunas da verdade. Então nós vimos ali que Deus, né, abriu mão das cortes celestiais um dia para enviar Jesus Cristo para nascer do ventre de uma pecadora, para nascer como homem e viver como aqui com o maior testemunho de Deus, obedecendo os 10 mandamentos, e não só 9, mas os 10 que Deus escreveu nas tábuas de pedra. E ali você, quando está se alimentando ali com a palavra de Deus, você vai encontrando esses textos bíblicos e vai ficando feliz, e a felicidade vai entrando mais profundo, recanto do teu coração, e vai invadindo, e vai escrevendo em tábua de carne no teu coração, e vai fazendo você uma pessoa totalmente escrita por dentro da Escritura Sagrada, para onde você chegar, mesmo que você não tenha a Bíblia, mas você pode louvar a Deus, você pode pregar o Evangelho, você pode anunciar a vida de Jesus, pode anunciar que está vindo a qualquer hora, e você ainda pode fazer mais outra coisa. Você ainda pode curar os enfermos, você ainda pode ser os médicos dos médicos, porque você tem a unção de Deus, que a palavra unção significa poder, e como poder, quando você se alimenta, cada vez que você se alimenta com a partagem, né, que é a palavra de Deus, né, quanto mais você se alimenta, mais você encontra poder de Deus para curar os enfermos, para expulsar o demônio. Inclusive, meus amados, aqui e lá a gente vê testemunho, mas uma coisa muito linda que a gente gosta de ver é testemunho de criança, né? Então, quando Deus chama uma criança desde pequenininho, já aconteceu e pode acontecer isso, naquelas duas histórias das duas crianças que eu estava falando para vocês, que chegavam na igreja, né? Ou na sala de aula, quer dizer. Eles chegam na sala de aula, né? E aí vão caminhando aqui. Aí chega lá, tá na fila, você sabe, junto um monte de pai e mãe para entregar os filhos no colégio, né? Aí tá tudo com 3 anos, comecinho. O pai ensinou na casa, a educação, e o menino foi todo seco, ele acreditou. Vou botar um testemunho de menino que acreditou, né? Se ele não acreditar no pai, ele vai seguir aquele menino errado lá, né? Mas se ele acreditou no pai, olha o que acontece. Olha, é fato, isso é fato. Essa criança que acreditou no pai, ele chegou no colégio, aí o coleguinha lá, valente, está lá todo empolgado, querendo brigar com os outros, mas com ele não briga, porque ele chegou a ofender ele, mas ele não disse nada, né? Aí com ele não brigar com ele, ele achou ele diferente. Que ele não quis brigar, ele disse, não, esse é meu amigo, que não brigou comigo. Olha o que acontece, é fato, né? Aí a criancinha que veio lá do ensinamento errado, da educação de casa, vira perto de ti aqui e diz, rapaz, bora pegar aquele do menino, dar uma pisa, que eles são mais fortes que eu não dou conta de pegar. Ele disse, não, rapaz, não pode. O menino do certo, né, que o pai ensinou a educação, disse, olha, rapaz, não pode fazer isso. Não pode porque é errado, Deus não se agrada disso. Eu disse, mas quem é Deus, rapaz? Aí disse, não, depois eu vou te falar sobre ele, que é muito complicado para me te explicar. Isso é uma criança conversando com a outra, né? Porque o mal foi caçar briga com todo mundo, né? E os outros reagiram e viraram inimigo. O menino do ensinamento da má educação do pai. Mas quando ele chegou, cara, junto com o colega que tinha sido educado pelo pai, ele disse, não, rapaz, isso não pode. Ele disse, já que esse menino não respondeu, ele é meu amigo. Então,
vou chamar ele para dar uma pisa naqueles outros. Isso acontece nas escolas, eu fui criança e acontecia isso no meio de nós, amém? E aí isso eu posso contar como testemunho, que eu me lembro muito bem quando era criança, acontecia isso demais. Aí a criancinha que pegou a educação de casa, que o pai disse para ele ser obediente ao professor, e disse, isso não pode, não pode fazer isso. Aí ficaram amigos do outro. Aí o que é que acontece? Como o bem sempre vence o mal, aí ele disse, rapaz, tu quer conhecer sobre o meu Deus, que Deus não gosta, tu quer conhecer ele? Só, pai, não consigo, eu sou pequenininho, só se meu pai for. Aí disse, mas faça o seguinte, vamos fazer um compromisso para tu conhecer meu Deus. Tu chama teu pai para ir lá na nossa igreja, tá? Assim que lá meus pais, meus pastores vão estar pregando o evangelho e vai mostrando, ensinando como conhecer a Deus. Aí ele vem e diz, pai, eu arrumei todos os meninos da sala de aula lá e eu briguei o menino baldo lá da educação. Eu achei confusão, que eles viraram todo mundo meu inimigo. Mas tinha um cara lá diferente, pai. O menino, eu achei que com ele, eu cheguei e tinha um dedo nele, futuquei ele de todo jeito, eu ofendi ele e ele não reagiu. E depois, por fim, eu disse que esse menino vai ser meu amigo. Eu gostei de fazer amizade e ele fez amizade comigo. Só que eu aprendi a amar esse menino porque eu chamei para ele dar uma pisa naqueles outros meninos de 2, ele não quis. Porque ele disse que o Deus dele não aceitava e que Deus não gosta. E aí eu fiquei invocado para conhecer esse Deus, mas aí o senhor fala de Deus aqui, mas não me mostra quem é esse Deus. Eu quero ver esse Deus que conversa com esse menino. Aí o pai disse, meu filho, isso é besteira de crente, meu filho, isso é feio de crente. Isso vai mal, né? Isso é besteira de crente, meu filho, isso é besteira de crente. Aí o menininho volta, né? Quando chega lá, mas como ele respeita, quem ama respeita, ele amou aquele menino, aquele menino mal, amou o menino do bem, né? Então ele chega lá, ele não conta o que o pai dele falou para ele. Ele só chega lá e diz assim, ô meu amigo, meu pai não disse nada aí, não vai mais eu lá não. Mas eu vou falar assim, eu falo um pouquinho de Jesus para ti. Olha, meu pai disse que o pai dele falou para ele e que o Deus dele falou para ele que tem uma porta, que é Jesus. Aí está na Bíblia, no livro sagrado, e mostra para nós que essa porta leva a todos os lugares, com muita paz, muita tranquilidade. Aí o menino falou só isso aí, né? O outro aprendeu porque criança é inteligente. Aí o menino 3 anos aprendeu e ficou muito inteligente. Aí o menininho saiu de lá, né? Com aquilo na cabeça. Aí chegou lá e disse, pai, pai, meu filho, mas foi a hoje, foi bom, pai, porque eu te falei, eu conhecia todos os meninos da sala de aula, eram meu inimigo, né? Eu futuquei todo mundo, mas um virou meu amigo e eu estou gostando desse menino porque ele fala tão bonito do pai dele, da mãe dele e dos pais dele e do Deus dele, sabe? E ele me falou, pai, uma coisa interessante. Pai, o senhor não está dizendo que quer comprar um carro novo, uma casa nova. Só minha mãe não vai pedir no senhor umas coisas boas, porque na vida derrota, saber que o marido que pede a mulher, ou a mulher que pede o marido, sabe, coisa que ele não pode dar, é porque tem capeta dentro, irmão. É, desse jeito, né? Um casal para não ter o capeta não pode dizer o que o outro não pode dar. E nem reclamar também das coisas do marido dá, né? Aí o que acontece? O menino chegou pela segunda vez e disse, pai, esse amigo meu me falou, sabe o que, pai? Ele foi bem no colégio, não teve carro, não teve briga nenhuma, todo mundo me respeitou, só conversei com o meu amigo, e você sabia que ele me falou? Ele disse que o Deus que o pai dele conhece, dá tudo o que você precisa, tá? E lá para ele, você vê, o pai deles é bem bonitão, vestido uma roupona bonita, porque o crente anda bem vestido, né? É exemplo do cristão, né? O pai dele anda bem vestido, a mãe dele anda bonitona, vem montado na moto bonita, no carro, até na bicicleta fica bonita a roupa do crente, não é, irmão? Aí ele só é tudo bonitão. E ele disse que foi Deus que deu tudo para ele. Aí ele começa a observar as coisas e fala do pai dele. Pai, o senhor não quer isso também não, pai? E aí o menino volta. Ele disse, não, vem conversa de crente, essa é besta, essa de crente, essa é ladrão. Aí o filho volta para lá. E aí vai na primeira vez, na segunda, e o filho, aquele menino só contando história bonita. Você sabe o que aconteceu? Do meio para o fim, o menino, aquela criança conseguiu levar aquela família todinha perdida para a igreja. Quando chegou lá, sentou. Aí era todo mundo chorando, o Espírito Santo falando no coração das pessoas, e ali aqueles do coração na cama, o Espírito Santo começa a entrar, e aí Jesus começa a fazer a obra. Amém? Então a porta que Jesus explica é essa, né? Por que essa porta nós explicamos agora, né? Porque quem passa pela porta, ele obedece o 10 mandamentos, ele é ouvido por Deus, né? E Deus ele visita certas 1000ª geração, mas só que lá fala também do desobediente, né? Lá fala das pessoas que não passam pela porta, né? Que são só destruídas, a maldição. E por mais que a gente não goste de contar a história de maldição, mas eu me lembro que tinha um vizinho meu, né? Vizinho meu, tá? E eu me lembro que a palavra que eu escutava daqui quando o menino era pequenininho, 3 anos para frente, 2 anos, eu acompanhei a criação dele até adolescente, assim. A palavra que o pai e a mãe diziam assim, ó, tu é Satanás, tu vai para o inferno cedo, porque tu nem o diabo não te quer, entendeu? Aí a mãe dizia, olha, tu é o Satanás mesmo, como teu pai diz, tu não presta, é um vagabundo, que tu puxa para ele também não presta, então tu vai para o inferno. Irmão, sabe o que aconteceu agora? Pouco tempo depois soube que o pai foi preso, a mulher se prostituiu,
e esses dois meninos, um foi assaltar, o outro quebrou a perna e agora o outro mataram o outro, está caçando para matar. Quer dizer, a desobediência dos 10 mandamentos chegou com um testemunho errado naquela. Eu não gosto de contar esse testemunho, né? Mas eles acabaram a família todinha. Porque a Bíblia diz lá, quem desobedece um só dos mandamentos de Deus, que está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17, né? A ira de Deus visita até a terceira e quarta geração. Amém? Por que ele visita a terceira e quarta geração? Tá? É porque a ira de Deus, né? Ela afasta de Deus a proteção, porque todos nós somos protegidos. Quando não é crente, não pega contra o Espírito Santo, nós somos protegidos por Deus como criatura. Igualmente nós temos uma galinha, um gado, um boi, nós protegemos, nós preparamos seca, reforça tudo, protegendo como criatura, né? Mas aí chega o tempo do apuro dele aqui, ele elimina a vida dele para tirar a vida dele aqui, né? Lá em Deus, por que ela visita até a terceira e quarta geração? É porque é o seguinte, se escapar um desses filhos, né, desobediente, nesse testemunho que eu falei para vocês, escapar e passar aqui numa fase de vida aqui na terra, eles vão fazer do mesmo jeito com os filhos dele. Por que eles vão fazer? Porque eles aprenderam errado daquele jeito, né? E caíram na ira de Deus. Então o máximo que podia é uma pequena geração, destruindo até acabar tudo, né? Que é a ira de Deus. Então o amor de Deus, né, ele visita até a 1000ª geração através de fato, de acontecimento. Então o texto hoje nós ficamos por aqui, né? Na apostilha, nesse texto de João capítulo 10, versículo 9, né? Que eu sou a porta das ovelhas, quem entrar encontrará a pastagem, e que quer dizer alimento para as vossas almas. E no próximo sábado nós vamos estar aqui na escola seminária, dando uma observância e mais texto aqui da nossa apostilha Viajando na Bíblia, né? Então nós vamos ficar de pé, desliga o data show, vamos fazer a oração final aqui com o missionário. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de passar pela experiência diária do Espírito Santo, por essa aula mais bem concluída, e agradecer a Deus pela presença de cada missionário que se encontra aqui no seminário para participar dessa aula, tá bom? Então vocês seminários, hoje receberam essa mensagem, aprenderam muito, e Deus já fala desde já com vocês que em breve vocês vão estar ganhando alma para Cristo também. Salva de palmas para Jesus, irmão. E eu quero convidar vocês para meia-noite pregar o Evangelho, participar da transmissão ao vivo, o Cosminiano também, pregando para multidão de pessoas, né? Então, nosso abração para todos vocês. Vamos orar. Põe a mão para o céu, eu vou orar aqui, vocês vão dizendo sim, Senhor, como diz em Mateus 18, 20, que diz que tiver duas pessoas orando, Deus responde. Vamos orar em concordância. Glorioso Deus e soberano Pai, Criador do céu e da terra e de todo o universo, de nós com a Tua semelhança, aqui estamos presentes mais uma vez, Pai, na Tua santa e gloriosa casa de oração, fazendo a escola seminária sabatina, orando, meu Pai, para que o Senhor venha nos abençoar e nos dar sabedoria, que essa palavra possa chegar em milhões e milhões de pessoas, e que os alunos, meu Pai, desse seminário venham ser, meu Pai, como areia do mar, e que o Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, nos ensinando a se arrepender cada minuto, orando e falando com o Senhor, para nos preparar, meu Pai, para a vinda gloriosa do Senhor Jesus de qualquer momento, porque Deus não revelou para Jesus, porque não sabemos nem o dia nem a hora, e foi assim que Jesus passou para nós se preparar 24 horas para que alcançamos nossa vida eterna. Que o Senhor abençoe esse seminário, em nome do Senhor Jesus, e leve todos nós em paz para nossas casas. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, e a paz sobre até a noite, se Deus quiser. Inscreva no nosso canal, por gentileza.